passada, falamos sobre a expansão do evangelho até Samaria, depois da perseguição que Saulo promoveu após o martírio de Estevão. Nós vemos agora o evangelho sendo literalmente empurrado da Judeia para o mundo, e agora alcançando primeiramente Samaria. A figura ilustre da evangelização em Samaria será o diácono Filipe. Após ele, os apóstolos Pedro e João vão para lá derramar o Espírito Santo. E nós vimos também a história de Simão, que era um mágico que aceitou Jesus, mas ainda estava num processo de conversão, pois tentou comprar com dinheiro aquilo que não tem preço, que é o dom do Espírito Santo. Nós vamos continuar agora com a pregação do Evangelho em Samaria, mas agora também vindo ao sul. Pois é, vai alcançar a faixa de Gaza e também vai converter um etíope. Lembrando que a Etiópia era o lugar, na época, mais distante, né? No sentido sul. Então, no sentido sul, descendo, a Etiópia era considerado quase que o fim do mundo. Então, vamos ler essa passagem, Atos 8, versículos 26 a 29. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 26 a 29. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentando no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te deste carro e acompanha-o. Então veja aí no mapa, Gaza está mais ou menos a 85 quilômetros de Jerusalém. Essa região, onde hoje é a faixa de Gaza, ela era a região dos filisteus. Quando os filisteus, eles vieram muito assim, milênios antes, né, nós estamos falando da extrema antiguidade, eles vieram da região da Grécia, das ilhas gregas, eles aportaram na faixa de Gaza e ali edificaram 5 grandes cidades. E os filisteus vão ser inimigos terríveis dos israelitas. Davi vai vencê-los e depois os filisteus, já ali durante o silêncio profético, durante o Império Grego, o Império Romano, eles vão praticamente sumir, né? Então essa região vai ser ocupada ainda por uma mistura de raças e Filipe vai ser impulsionado. Deus vai falar: sai aí da região de Samaria, vai para Jerusalém, sai de Jerusalém e vai para a região sul da Palestina, que é até então a faixa de Gaza. A cidade de Gaza, naquela época, era uma cidade deserta, não era uma grande cidade. A cidade, na época grande na região, era a cidade de Azoto, que antigamente era chamada de Asdod. Então, essa cidade, Gaza, realmente não tinha nada, só tinham ruínas, porque era uma cidade que fora destruída. Então, Filipe vai encontrar no caminho um personagem muito importante, um homem político, um homem que era da corte do reino da Etiópia. Essa corte era de uma rainha chamada Rainha de Candace. Então era uma figura nobre, então este homem também era um eunuco nobre, com certeza uma pessoa com muita renda, uma pessoa de destaque, uma pessoa que tinha posses, mas que agora era alcançado pela palavra. Não se sabe bem se ele era um estrangeiro que se converteu ao judaísmo, que nós chamamos de prosélito, ou um judeu que era um eunuco naquela região, ou simplesmente um gentil curioso que estava estudando a palavra de Deus. O que nós sabemos é que este homem vai ter um contato muito forte com a palavra de Deus. Ele estava indo em direção a Jerusalém para adorar no templo. Isso indica que, de alguma forma, ele era um homem muito próximo do judaísmo. Veja aí no mapa a Etiópia. A Etiópia era o extremo sul daquela época, da civilização. Muitos acreditavam que a Etiópia era o fim do mundo. Os gregos falavam isso. Não, a Etiópia era onde o mundo acaba.
Mas ali nós temos um eunuco a caminho de Jerusalém, que vai ter um encontro com a palavra de Deus, com o evangelho, e vai passar por esse processo de conversão. Bispo G, um eunuco. O que era um eunuco na época? Primeiro a começar, o que era um eunuco? Bom, um eunuco eram homens que ajudavam, que auxiliavam diretamente no palácio, vamos dizer assim, na esfera mais alta que existia. E para estarem envolvidos com as mulheres, geralmente os reis da época tinham várias mulheres, tudo, eles eram castrados. Então eles eram castrados e, obviamente, não tinham a virilidade masculina da forma que deveria ser, porque a gente sabe o quanto que um hormônio masculino ele surte um efeito em cima da hombridade do homem, entre aspas. E, de repente, esse homem era um eunuco, e esse termo depois é usado para as pessoas que têm esse lado, um lado mais voltado até para um lado de homossexualismo. Eunuco, alguém assexuado, é colocado genericamente. E ele, pelo que tudo indica, era alguém assim. Então, não houve ali o preconceito, né? Porque às vezes a gente percebe que há um preconceito muito grande e nós temos que entender que o preconceito não pode atingir gama, fase, pessoa, tipo, cor de ninguém. O evangelho é para todos. Nós vemos um eunuco, o costume dos eunucos é eles serem efeminados, tanto pela perda hormonal, como também porque o contato sexual homossexual na época por parte dos reis era comum. Tanto dos persas como principalmente dos gregos, né? A vida sexual homoafetiva era comum entre os gregos. Então era um eunuco que poderia ser até um homossexual, se alguém que era tratado como mulher, a gente não sabe. A tendência, assim, entre aspas, seria essa, pelo ambiente, porque depois eles conviveriam nesse ambiente, pela forma, maneira de não ter essa virilidade, a parte hormonal, havia uma certa tendência mesmo para um lado dessa forma, né? O livro de Daniel fala sobre isso, fala que eles foram trabalhar para o imperador babilônico, provavelmente eles se tornaram eunucos, foram castrados. Okay? Até uma palavra profética que foi feita para Ezequias, quando veio aquela comissão de Babilônia. Exato. Então foi liberada uma palavra: os seus filhos e descendentes servirão como eunucos no reino da Babilônia. Então, uma palavra que veio e o termo eunuco ali mostrando claramente esse lado que viria. Então, como eunucos, eles perderiam a virilidade. Tudo bem. Nós vemos Flávio Joséfo narrando, Bispo G, que é um escrito paralelo à Bíblia, que o não comer as finas iguarias do rei seria também um fato de Daniel não comer, porque aquelas comidas eram comidas que tornavam o homem mais efeminado. Então Daniel rejeitou isso também. Isso faz sentido, porque na palavra ele fala que ele era mais robusto, era mais forte, ele tinha uma dinâmica física diferente dos outros. Não é? Agora, a palavra fala em Deuteronômio 23:1, vamos usar a parte mais polêmica. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril não entrará na Assembleia do Senhor. Então, a lei de Moisés previa que eunucos não poderiam participar da congregação do Senhor. Tinham dois tipos de castração. A castração dos testículos, que era principalmente para inibir a gravidez indesejada das mulheres dos reis. O outro tipo de castração era a castração do órgão, do testículo e do órgão. Chamada até emasculação, essa é a completa. Seria. Não ter vida sexual, não teria nenhum tipo de contato sexual com essas mulheres. A lei de Moisés previa o quê? Que o eunuco era excluído. E nós vemos aqui agora o evangelho alcançando uma figura que era uma figura excluída pela lei de Moisés, pela antiga lei. Agora, algo que era engraçado, porque Isaías fala de eunuco envolvido, né, ali no dia a dia do templo. Jeremias fala que um etíope também da Etiópia, um eunuco chamado Ebed-Meleque, foi quem ajudou Jeremias a sair daquele poço cheio de lama que Zedequias tinha mandado. Enfim, existiam eunucos ali, essa lei ela meio que foi afrouxando
com o passar do tempo. O que ocorre é que a gente percebe que o início, a lei ela foi escrita há praticamente mil e poucos anos antes de Cristo. E com o tempo, as situações, a cultura, a mistura das culturas também trouxeram outras realidades. Então há um salmo que fala que o eunuco nunca diga que ele é uma árvore seca, uma árvore infrutífera, porque os eunucos que o Senhor abençoar não seriam assim. Então a própria palavra de Deus abençoando os eunucos, quer dizer, quebrando essas restrições, quebrando, vamos dizer assim, a discriminação, porém, não deixando de lado aquilo que é uma contaminação espiritual. Então, o fato de Deus abençoar os eunucos não quer dizer que devam eles continuar nas suas práticas homossexuais. Essa era a minha pergunta, agora. É uma coisa totalmente diferente da outra. Ótimo. Eu posso trazer até um outro exemplo aqui, que é o tempo de Neemias. Neemias, provavelmente, tudo indica, tanto que a gente percebe que Neemias não tem família, não se casa. O irmão dele, Anani, também da mesma maneira, demonstra que ele era um eunuco. Mas a gente percebe que nenhum deles tem essa característica efeminada. Então, a gente percebe um lado que a Bíblia não dá o aval para isso. Nós não podemos também, de maneira nenhuma, fazermos uma média. Deus não chamou para a gente fazer média com ninguém. Nós temos que trazer aquilo que é a verdade. Então, nós não temos um preconceito em relação à pessoa que tem a sua opção, a sua escolha, mas nós não podemos ferir um princípio espiritual e até... desculpem a realidade, até de forma biológica, que nós temos que entender o que ela é, porque se existem os fenômenos biológicos, mesmo os fenômenos biológicos, né, os hermafroditas, eles têm até uma forma de dizer se são ou não com uma tendência. Mas a gente percebe que existem pessoas que são homossexuais e que geneticamente, que hormonalmente não são. Então, a gente percebe que isso já seria o quê? Um desdobrar daquilo que não é natural, daquilo que não é biológico, vamos colocar, de uma certa forma, entendam bem, uma disfunção. Falando sobre fé, né? Talvez alguns homossexuais estejam assistindo, né? Falando sobre fé, se a pessoa tem fé, ela crê na palavra, eu nasço como homem cromossomo Y, e eu falar que, na verdade, eu deveria ser mulher, por exemplo, então significa que eu estou atribuindo a Deus um erro de criação. Então, no sentido de fé, é algo que é muito estranho, algo que não faz sentido. Então, fala assim, Deus errou na criação, então? Não, Deus não errou. Deus não erra em nada. Nós temos que ver nessa caminhada da pessoa, desde que ela nasceu, quais foram os comportamentos, os traumas, as situações que conduziram a ela a ter a prática homossexual. E, inclusive, Dani, existe um lado, que são espíritos de homossexualismo, que, de uma certa forma, entram através até dos pais, por habilitação dos pais, que permitem determinadas situações a si próprios e, de repente, abrem o precedente para que esses espíritos possam influenciar até os filhos. Então, nós temos que ter também coerência, porque não se trata só de algo biológico, e não é, mas é algo também espiritual. Não podemos tratar também só algo na alma, porque pode ser... Existem pessoas que, de repente, tiveram essa prática, começaram essa prática de alguma forma distorcida, isso se tornou algo na alma, se tornou uma prática na alma. Existem disfunções dessa forma, mas tem o lado espiritual que ele assim, tem que ser levado muito em conta. Muito bem. Ó, eu vou falar até nessa câmera aqui, Bispo G, né? Quem está em casa, quero deixar só duas frases. O que é impossível para os homens, para Deus é possível. Então, para mim, não existe impossibilidade. Deus pode fazer absolutamente todas as coisas para aquele que abre o coração a isso. E segundo, de forma alguma o Evangelho rejeita alguém que tem prática homossexual como qualquer outro tipo de prática. Jesus veio salvar absolutamente a todos. Perfeito? Muito bem, esse é um assunto complicado, né? É um assunto simples não, teríamos que ter horas aqui para, biblicamente, expor tudo sobre isso. Nós vemos aqui um exemplo de um homem
que era um eunuco, que sofreu na sua carne retaliações, que vinha de uma outra cultura, mas que recebeu o evangelho, e nós vamos ver como isso aconteceu, os versículos 30 a 35. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 30 a 35. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Bispo G, o eunuco estava lendo Isaías 53, basicamente, né? Que fala, é o capítulo de Isaías, que é a profecia do martírio de Cristo. E que, é claro, ele não estava compreendendo, ele falou, se você puder me explicar. Então, Filipe entrou naquela carruagem, nós vemos que ele estava de carruagem. Primeiro, Bispo G, carruagem só quem tinha muito dinheiro. Né? A pessoa, assim, normalzinha, mais ou menos de vida, estava no jumentinho, né, um camelo. Agora, estar numa carruagem puxada por cavalos é alguém muito importante. Isso é também, nós falamos agora há pouco sobre a homossexualidade, que Jesus também veio trazer a salvação para os homossexuais, como para todos. Nós vemos também para os ricos, para os políticos, para as pessoas com poder, porque há quem fale assim, não, os ricos vão para o inferno, porque Jesus falou que era quase que impossível o camelo passar pela cabeça de uma agulha, né, ou passar por uma agulha, na verdade, né? E a agulha era um tipo de portinha muito apertada que existia, não é a agulha como a gente se conhece. Né? As pessoas confundem algumas coisas. Mas falou que é difícil, mas não falou que é impossível. Então, as pessoas têm uma visão até miserável do evangelho. O evangelho é para pobre, porque o evangelho foi para os escravos na época do Império Romano, de forma alguma. Pessoas poderosas, pessoas ricas, políticos, até imperadores se converteram. Então nós vemos aqui um exemplo, claro, de mais uma quebra de um preconceito contra o evangelho. A pessoa pode estar assistindo em casa e falar assim, imagina, evangelho para mim é só para quem não tem inteligência, porque a religião é o ópio, religião... Eu concordo com você, religião é ópio, religião manipula, mas nós não vivemos religião. Amém. Nós vivemos o reino dos céus. Amém. O reino de Deus é outra coisa, querido. Então, o evangelho é para todo aquele que crê e aquele que passa a compreender o mundo espiritual. E aqui, nós vemos Filipe aproveitando uma oportunidade de uma leitura bíblica e explicar o quê? Que aquilo se cumpriu. Se cumpriu em Jesus, que morreu e ressuscitou pela vida dele. E o resultado desta ministração é o batismo. Vamos ler. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 36 a 40. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi segundo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Era um lugar muito seco, ali a faixa de Gaza. A história fala que tinha um tipo de uns riachos que enchiam na época das chuvas, que eles chamavam de wads, né? Então, provavelmente, eles encontraram um lugar assim, um riacho, uma poça, um lugar que tinha água suficiente para a imersão. Porque o batismo é por imersão, o corpo todo imerso. Então, eles viram ali uma oportunidade, um lugar, e falaram, pode ser ali o batismo? Bom, se é por imersão, e você crê que Jesus é o Salvador, entende o que é o batismo, então você pode ser batizado. E ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então eles desceram as águas e Filipe batizou o eunuco. Bispo G, aqui temos mais uma questão polêmica.
agora vamos colocar de doutrina evangélica. Muitas pessoas falam que o batismo exige um curso, existe um tempo de conversão, meses de conversão. Será que isso é coerente com o texto que nós estamos aqui lendo? Porque foi algo instantâneo. De maneira nenhuma. Então, o batismo é o quê? Nada mais do que o reconhecimento exterior que você traz de algo interior, espiritual que aconteceu, que é você nascer de novo. E ele deve ser feito a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus. Aqui a gente vê que o eunuco acabou de entregar a sua vida para Jesus, entendeu, compreendeu, fez a sua entrega e já imediatamente. Então, o batismo não é algo que deve ter uma formação para isso. É algo que é uma expressão espiritual, eu diria que é até um ato profético daquilo que aconteceu espiritualmente. Ele tem um contingente de importância, senão a Bíblia não traria a importância disso. Porque não é só simplesmente deitar nas águas ou ser submerso. Ele tem um contingente espiritual que é o que o alcança. Então, deve ser feito da maneira que sempre foi aplicado e era mergulhando realmente a pessoa. O importante é ter a consciência do que representa o batismo e da sua fé, como o próprio Felipe falou. Se você crê, por que não? Por que eu vou impedir isso? Não é? E é interessante, Bispo G, que tem mais um segredinho nesse texto, que vai ser a polêmica de Atos 15. Afinal, tem que circuncidar ou não os estrangeiros que estão se convertendo? E eu quero lhe fazer uma pergunta: como circuncidar um eunuco que foi literalmente castrado? Esse ia ser um problema. Eu já era mais que circuncidado, né? Então, quer dizer, são coisas que a gente vê na lei que não fazem sentido. E você vê que quando fala que não seria uma árvore estéril, fala que seria recebido no templo do Senhor. Então, a palavra profética futura chega a essa realidade. Uau! Então, a gente percebe o quanto que, às vezes, a lei ela foi para um determinado tempo, um determinado objetivo, e a lei ela foi feita para quem tinha mente de escravo, estava em meio a um deserto, iria ocupar uma terra da promessa. Então, esse era o período da lei. Após isso, ela não tem mais o impacto que teria. Ela tem que ter a mesma conotação, mas de forma e maneira espiritual, mudando não o sentimento, mas a expressão do que era a lei. A pessoa deveria até pôr em prática determinadas situações, mas não mais por atitudes de cumprir regras, mas sim por ter o quê? Uma condição de entendimento espiritual do valor delas, porque Deus não muda. Dali, Felipe foi arrebatado para a região de Azoto. Veja aí no mapa, Azoto, que era o nome agora romano para Asdod, ficava a 40 quilômetros de Gaza. Foi arrebatado 40 quilômetros. E aí ele vai pregar o evangelho desde Gaza, né, de Azoto, perdão, até Cesareia, ou seja, toda a costa mediterrânea da Palestina. Em Cesareia ele vai permanecer ali, a história fala em Atos 21 que Felipe acabou permanecendo em Cesareia, pregando o evangelho naquela região. Sabemos que Cesareia vai ser uma cidade muito importante, onde virá o batismo do Espírito Santo sobre os gentios pela primeira vez, e ele passa a morar ali com as suas filhas profetisas. Bispo G, eu queria terminar essa aula falando sobre arrebatamento. O que seria esse arrebatar? Esse negócio muito louco, assim, de estar, de repente, numa outra cidade. O que dá a entender aqui é uma trasladação mesmo. Então, ele foi tirado de um lugar e o Espírito já o levou para outro. É difícil, muitas vezes, para o nosso entendimento, mas é o que a Bíblia ela fala, né? Que ele foi realmente levado, trasladado para outro teleportado, lugar. Assim. Teleportado. Estava aqui depois. Seria essa a condição, né? Que loucura. Muito bem. Vamos ler Atos 9, versículos 32 a 35. Livro de Atos, capítulo 9, versículos 32 a 35. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O apóstolo Pedro vai chegar à cidade de Lida.
A cidade de Lida fica a 40 quilômetros de Jerusalém, então não é tão distante, mas é uma região nova. Uma região também, que falou aí, Sarona. Sarona, na verdade, era um vale, né? Era uma planície muito próxima entre Lida e Carmelo. Então, era uma região muito fértil, uma região onde Pedro vai começar a levar a palavra já caminhando em direção a Jope e depois a Cesareia, que faz parte da costa marítima, né? A costa do mar Mediterrâneo. Aqui ele vai realizar um milagre, Bispo G, de um homem chamado Enéas. Enéas, que há 8 anos estava acamado, paralítico. E nós vamos ver a mesma prática em todos os milagres. Jesus Cristo que te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Olha que bacana, Bispo G. Pedro, ele usando exatamente as mesmas palavras de Jesus. Ele fala, levanta-te, toma o teu leito e anda, mas ele fala com acréscimo, em nome de Jesus. É Jesus que te cura. E é claro que esse sinal vai trazer a fé, vai gerar a fé a todas as pessoas que estavam ali, que vão se converter, e alguns que já estavam convertidos, porque a palavra fala que haviam também santos, né? Pessoas que se converteram na cidade de Lida. Então nós vamos ver agora o apóstolo Pedro, tendo essa consciência que Jerusalém não podia mais ele ficar ali, né, em Jerusalém, e que agora era a hora de levar o evangelho para todos esses judeus, e daqui a pouco, em breve, nós vamos falar a grande experiência de termos o Espírito Santo derramado sobre os estrangeiros. Então, as próximas aulas, nós vamos falar sobre a conversão do apóstolo Paulo e o evangelho alcançando os estrangeiros na cidade de Cesareia. Perfeito? Muito bem. Vamos agora à revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, aprendemos sobre a expansão do Evangelho através de diáconos e apóstolos a lugares distantes, atingindo judeus que vinham da África e do Ocidente. Filipe, o diácono, converteu e batizou um eunuco da Etiópia no caminho de Gaza. Esta é a prova que não há necessidade de rituais ou cursos extensos para batismo. Basta a consciência do que simboliza este ato e que a pessoa confessa Cristo como seu único Salvador. A partir do batismo, Deus transforma a vida humana pela fé. Depois vimos que apóstolo Pedro, na região de Lida, curou Enéas, homem que por 8 anos estava paralítico. Como todos os sinais manifestados, Pedro curou pelo nome de Cristo. Confira a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.